Seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais um programa Sucesso Não É Por Acaso, aqui na Connect TV. Você que está conectado com a gente, saiba que a gente também está pelo canal 10 da Megabit Telecom, canal 9 da NET Claro, canal 1 da NX TV, canal 88 da Multi TV, canal 1 da Proxer Play, TV Alphaville, aplicativo da Connect TV e também pelo canal do YouTube. O programa Sucesso Não É Por Acaso visa mostrar a verdadeira face do sucesso. São mais de 5 milhões de telespectadores passando por aqui e, como você sabe, a Connect TV promove muito mais do que likes ou views. A Connect TV promove geração de valor. Então fica com a gente. Hoje a gente tem aqui convidados especiais para compartilhar uma história super bacana com você. E você que curtir a entrevista, não se esqueça, compartilhe com a sua rede de contatos, porque de 3 em 3 meses a Connect TV premia aquela entrevista com maior engajamento. Então, corre lá e compartilha. Quero aqui aproveitar para parabenizar a Connect TV pelos seus 6 anos de Brasil e 2 anos de Algarve. Pois é, um trabalho que, claro, é fruto do fundador da Connect TV, o Ricardo Eudes, que é o meu xará, né, meu grande amigo, e tem aí quase 30 anos de experiência no ramo, então ele sabe muito bem o que está fazendo e o fruto disso é o que a Connect TV é hoje, não só no Brasil, mas no mundo. Então, parabéns, Connect TV. Eu quero aqui aproveitar para dar as boas-vindas às convidadas desse programa de hoje, que são especiais e o sobrenome vai falar. Quem não conhece, né, o Braga, aqui da cidade de Barueri, estou aqui com elas, Solange e Sônia Braga, para contar um pouquinho dessa história, desse mito, dessa lenda viva que é o senhor Braga. Então quero agradecer a presença de vocês aqui. Obrigado, Solange. Obrigado, Sônia, por estarem aqui com a gente nesse dia, nesse programa. Eu que agradeço. Obrigada. É uma alegria estar com vocês. Eu queria começar falando sobre, claro, a gente não precisa nem entrar em detalhes hoje do que se tornou o Braga, né? As lojas Braga, que são super conhecidas. Hoje o Braga tem prédios comerciais, né? Aluga prédios comerciais, imóveis, né? Além da loja Braga, que é super conhecida em Barueri, mas nem sempre foi assim, né? Hoje ele está bem, está tranquilo, está estável, tem uma família maravilhosa que também formou outras famílias, mas houve um começo aí, houve o primeiro passo, que é exatamente o que dá sentido ao programa O Sucesso Não É Por Acaso. Exatamente. Solange, aí no caso quem vai ser minha interlocutora é a Solange, né? A Sônia vai dar aquele suporte também, mas fiquem à vontade a hora que vocês quiserem, que a Sônia quiser falar também. Mas como é que foi esse começo, né? Hoje o Braga é o Braga, mas e o Braga do passado, como é que era? Então, ele é paraibano, natural de Souza, na Paraíba. Aí ele veio, perdeu pai e mãe, porque a mãe dele tinha 5 anos, faleceu, e o pai, na sequência, também faleceu. Ele veio para São Paulo, com 16, 17 anos mais ou menos, e veio tentar a vida, né? Porque perdeu tudo, não tinha muita expectativa, sertão, enfim. Veio para São Paulo, ilusão de São Paulo, aquela coisa toda. E aqui em São Paulo ele foi se empregando em fazendas, essas coisas todas, né? Até chegar em Mato Grosso, serviu o exército em Mato Grosso. Aí serviu o exército lá em Mato Grosso, concluiu, aí ele arrumou emprego na Sorocabana, né? Antiga Sorocabana, hoje é FEPAS, alguma coisa assim, né? Mas era Sorocabana, ele era garçom de trem. Aí, nessa profissão dele, que ele tinha, tal, conheceu minha mãe é mineira. Aí conheceu, apaixonou, casou, aquela história toda, né? E aí ele começou, ele saiu dessa empresa, da Sorocabana, e quis trabalhar em empresa, indústrias, né? Trabalhou na Cobrasma, na Siemens do Brasil, mas ele nunca serviu para ser mandado. Ele queria uma coisa dele, ele queria ser ele o dono. E aí, o que ele fez? Ele saiu dessas empresas todas, já casado, e a minha irmã já nascida, né? Eu ainda não era gente. E aí ele começou a vender as coisas, assim, tipo mascate mesmo, né? Aí, com o tempo, ele arrumou uma pessoa aqui em Barueri que emprestou uma banquinha para ele, assim, um pedaço de banca, né? Aí ele começou vendendo bijuteria, ele adorava confeccionar bijuteria. Então, ele ia para São Paulo, comprava, assim, as pecinhas, né, as fitinhas, argolinhas, e começou a fazer colar, brinco e tal.
E ele começou a ter uma clientela, as mulheres assim enlouqueciam pelas peças que ele tinha. Tem gente até hoje que chega na loja e fala, ai, aquelas peças do seu Braga, nossa, nunca vou ter igual. E as mulheradas encomendavam, daí ele fazia, e a Sônia já é pequenininha, ajudava com as argolinhas e tudo mais. E como que ele fazia? Ele comprava? Como é que ele comprava as pecinhas, naquela época era tudo Bom Retiro e 25 de março, né? Mas ele se inspirava nas novelas. Ah, é, isso. Ele se inspirava no que as artistas das novelas estavam usando. Exatamente. Olha que sacada, hein? Se inspirava nas novelas, coisas no olha só. cabelo, colar. Fitinha. Então ele se inspirava nas artistas. Isso mesmo, é. E aí ele A mãe ia... da Tolaine era uma cliente, né? Ela morreu faz um mês. Ela era super cliente do meu pai. Exatamente. Aí tem várias senhoras aí, né, de Barueri que compravam, que lembram até hoje. Quem está vivo lembra até hoje. E assim umas coisas era. muito legais, sabe? E ele fazia aquelas coisinhas, tudo que estava na moda. Eu lembro que tinha uma correntinha que a gente pendurava, né, nos anos 60, 70, né? E tudo que realmente estava na moda, ele ficava focado naquilo, ia, comprava as pecinhas e vendia. Óculos do Silvio Brito, sabe? Aqueles óculos assim, colocava na banca, tudo. E a gente vendia, essas coisas assim, isqueiro, tudo essas coisinhas assim. Meu pai sempre teve uma atacada. Coisas de utilidade, coisas que estavam na moda. No momento, ela falando uma coisa interessante, guarda-chuva. Então assim, por exemplo, estava chovendo, guarda-chuva, tal, a gente punha o guarda-chuvinha pendurado no braço, ele fazia a gente ir na feira, na frente da banca para chamar a atenção e tal, a gente vendia pequenininho. Quantos anos vocês tinham na época? Eu acho que eu tinha uns 6 para 7 anos, ela devia ter uns 8 para 9, alguma coisa assim. A gente começou pequenininha. Com aventalzinho, que punha o dinheiro na época, né? Que não tinha cartão, essas coisas, não existia, era tudo dinheiro mesmo. E aí, se tivesse chovendo, era guarda-chuva. Se tivesse com sol, olha a sombrinha. Então, ele, sabe assim... Mas o óculos... Do mesmo produto, finalidades distintas. Então era a sombrinha e o óculos de sol. E assim foi. Radinho de pilha, todas essas coisas ele vendia. O que estava assim, ao alcance, na moda, ele vendia. E a minha mãe ficava em casa e a minha mãe tinha uma máquina que chamava Lanofix, que fazia tricô. Aí a minha mãe fazia os tricôzinhos e tal, só que a minha mãe também tinha essas tiradas assim, tá frio, toquinha. E ela tinha uma criatividade muito grande. Ela fazia os Ivanhoés, né, que não existia comprar um Ivanhoé, tinha que fazer. Aí ela pegava assim, naquela época chamava esquema, né, que era uma cartela que tinha lá um monte de pontinhos, aí ela punha na Lanofix e saía, fazia assim tal. Bem criativo. Fazia blusas de lã, por encomenda, ela fazia para as clientes dela, assim tal. Só que assim, era comprar lã, fazer a peça, receber o dinheiro para poder comprar um pouco mais, que era com muita dificuldade. Meu pai, assim, a minha mãe, eles são guerreiros, era com muita dificuldade. Não tinha aquela de comprar um estoque vasto para vender não. E depois recomprar tudo? Não tinha dinheiro, não tinha dinheiro. A minha mãe fala que ela comprava uma roca, chamava roca, de lã. Ela ia no Bom Retiro de madrugada, comprava, com aquele dinheiro que ela já tinha recebido, fazia o dia inteiro, ela ficava fazendo. À noite ela costurava a blusa para entregar no dia seguinte para o cliente, para receber o dinheiro. Para comprar outra lã. E assim foi. E os restinhos... E os restinhos dessas lãs, que algumas clientes não queriam os restinhos de lã, que minha mãe sempre foi muito honesta. Queria devolver a pessoa, não, pode ficar com esse restinho. Esses restinhos ela fazia as toquinhas, né, com o pomponzinho, tudo era muito bonitinho. Aí meu pai pegava aquelas toquinhas, que ela fazia muita toquinha, né? E naquela época fazia muito frio. Mas muito seria 30, 40 muito, Muito pra gente era muito, assim, tipo, Era um baita estoque, 30, né? Imagina. 30 pessoas. Aí a gente ia com uma toquinha de amostra, né? Aí tu, que bonitinho, tem para vender. E a gente vendia todas as toquinhas, todas. Aí não tinha estoque para o dia seguinte. Aí tinha que correr, tinha. Tudo era muito corrido. A semana inteira a gente produzindo para poder, final de semana, a gente poder vender. Porque a feira era só no final de semana. Sábado e domingo. Era só no final de semana. E durante a semana, meu pai saía nas fábricas, porta de fábrica para vender, né? Eu me lembro bem, tinha uma empresa que chamava Sami, não sei se existe, acho que não existe mais, né? Sami. Era na Leopoldina e em Jandira, eram duas. Aí ele ficava, durante a semana, vendia na Sami, era tudo caderneta. Aí no dia de pagamento, aí ia lá na porta para receber. Aí ficava, por exemplo, eu ficava na Leopoldina e ele ia para Jandira com cadernetinho, então eu ia recebendo e ia... Você com quantos anos? Eu devia ter meus 12 anos. 12 anos? 12, 13 anos.
sempre supervisionada por um adulto. Então, por exemplo, ele vendia roupa, tinha a senhora que vendia sapato, tudo em porta de fábrica. Aí ele me deixava lá com aquela senhora, ó, você vai ficar olhando minha filha e tal. Aí eu sentava, me achava, né? Eu era muito importante, né? E com muita responsabilidade. Chegava em casa, olha, pai, tá aqui, tá aqui, tá aqui. Aí, ó, então vamos trabalhar muito pra gente comprar um carro, que a gente não tinha carro, né? E assim foi, sempre foi assim. E comprou o carro com o dinheiro das toquinhas. Ah, é verdade. Compramos o primeiro carro e a mãe falava, como é que a mãe falava? Que dentro daquele fusquinha estava cheio de toquinha. Cheio de toquinha. Assim, o aí carro pessoas, foi pago com como isso, assim, né? Não entendiam, mas só a gente que entendia, né? E assim foi. E aí comprou um carro zero, 76 na época, um Fusca, 1.300 L, é isso mesmo. Zerinho. Zero, primeiro carro. Falou, nós nunca tivemos, mas o dia que tiver vai ser zero. A força da palavra, hein? Nós nunca tivemos, mas o dia que a gente tiver um carro, vai ser zero. Vai ser novo. E olha que a touca nem era o foco, né? A touca acabou sendo um fruto da criatividade da sua mãe, que utilizou ali as roupas que o pessoal não queria. Foi uma consequência, as coisas foram fluindo assim, né? E o primeiro carro foi comprado na Gran Via, não foi? Foi, era a Gran Via, aqui em Barueri. Nossa, a gente tinha muito amigo aqui em Barueri. Na época, nós nem morávamos aqui, a gente morava em Osasco, né? Porque meu pai conseguiu comprar um terreninho lá no meio Presidente Altino, era um mangue, né? Até fiz um retrocesso aí para contar mais ou menos isso. Aí depois de um tempo foi que a gente veio para cá. Mas você falou fora do ar sobre um momento em que durante a construção do Cebolão, né, com uma situação bem inusitada ali de vendas. É que tanta coisa assim que verdade. Então assim, meu pai comprou o Fusquinha e depois ele comprou uma Kombi já usada e tudo mais, né? E eu me lembro bem dessa Kombi, era uma Kombi azul. Era um azul assim, um azul claro, meio... Não sei definir esse azul. Aí, como meu pai tem criatividade. Naquela época não existia essas Kombis hoje em dia, né? Que é tudo moderninha para feira, né? Só que ele mandou fazer um toldo. Ele foi no serralheiro, ele mandou fazer um toldo na porta da Kombi para não cair chuva, para não ter vento, para não ter sol. Aí ele estacionava assim na porta da fábrica na época, né? E, enfim, começava a marretar, que ele falava na época, era assim, né? E colocava roupa. Já nessa época já era roupa. Essa transição de toquinha, blusa, tudo. Aí ele começou a pegar gosto e viu que dava mais dinheiro. Aí começou a deixar a bijuteria para o lado. Enfim, foi assim. E aí começou a trabalhar no Cebolão. Que é isso. Aí o Cebolão foi assim. Naquela época as construtoras, eu não lembro o nome dessa construtora na época, acho que era Constran, né? Os trabalhadores tudo recebiam em dinheiro, era tudo em dinheiro. Uma vez por mês. E aí meu pai tinha esse conhecimento, eu não sei como exatamente esse conhecimento, dia 5, por exemplo, era dia do pagamento. Aí esse espaço eles cediam para os comerciantes, né? No caso, meu pai ia com a Kombi já, tinha né? um fiscal, né, que ele conhecia, que dava a dica da data que podia ir lá vender. Então, nós íamos lá com a Kombi, estacionava a Kombi, punha aquele... madrugada. Era tudo muito cedo, tudo cedo. Aí descia aquele toldo, assim, se estivesse garoando e tal. E era barro puro. Então, meu pai, de novo, com a criatividade. Canteiro de obra, né? Era um canteiro de obra. Aí, meu pai juntava muito papelão. Era próximo do canteiro de obras, onde os peões moravam. Ali na beira do Rio Tietê mesmo, onde termina Castelo Branco, inicia a Marginal Tietê e a Marginal Pinheiros. Ali, naquele espaço. Não tinha ponte, estava construindo tudo aquilo. Aí ele pegava, abria aquelas caixas de papelão e fazia um piso pra gente. Então, era muito criativo. A gente pisava assim no papelão, assim, então não sujava, se caísse alguma roupa pra gente pisar, também não afundar o pé no barro e tal. Então foi mais ou menos assim. Mas a gente não vendia pouco, a gente vendia muito. Naquela época era muito dinheiro. E assim começou a nossa ascensão, mas era com muito trabalho, não era coisa muito pouca, trabalho. não. Isso que eu ia falar agora. Vendia muito, mas porque vocês se propuseram a estar lá naquela hora, naquelas condições. Exatamente. Né? E não tinha banheiro químico, como hoje. Não tinha lugar nem para comer e nem para ir ao banheiro. Não existia isso, Era uma coisa assim que era muito suado. Mesmo, era sabe? muito suado. Então tinha assim, pessoal que vendia café, tinha a senhora que lavava roupa, passava roupa para os peões. Então era assim, era tudo ali. E a gente era tudo muito unido. Todo mundo era muito unido, né?
E assim, a gente chegava muito cedo. Exatamente, a gente sempre trabalhou em 4. A nossa casa somos só eu, a Sônia, a mãe e o pai. Então, a minha mãe ficava em casa, cuidando da casa e fazendo tudo esse outro trabalho. Até hoje eu falo, mãe, a senhora é uma guerreira, porque como que a senhora fazia tudo isso, né? Até hoje eu não entendo isso, mas enfim, é Deus que faz tudo, né? Aí a gente chegava cansada, tudo, ajudava. E ainda tinha que estudar. Ai, se repetisse de ano. Eles não abriam mão. Mas do nunca, estudo. nunca, não. Ai, se a gente fala assim, eu tirei nota baixa. Por que tirou nota baixa? E a gente era sempre fala de mim agora, hein? Fala de você. Eu sempre recebia medalha. Eu estudava no CNEARTE naquela época. Eu era a primeira aluna em tudo. Matemática. Eu não gostava assim. Física, nossa, minha irmã era muito boa em física. Eu era ótima em física e matemática. Ou seja, tinha que trabalhar, fazer tudo lá direitinho e também nota boa. E ganhava medalha. Eu tenho as medalhas em casa até hoje. Eu, às vezes, era um pouco preguiçosa, né? Então, eu era um ano abaixo dela, né? A Sônia sempre um ano acima. Aí, eu sei que, às vezes, sim, não tinha tanta facilidade de matemática. Meu negócio era biologia. Eu gostava de biologia. Aí tinha dificuldade e tal. Aí eu, ai, mãe... Puxa vida, a Sônia não quer me ensinar. A Sônia não queria, né? Ela falou, você tem que aprender, você tem que aprender. Às vezes eu era um pouco preguiçosa mesmo. Aí eu ficava assim, ai, mãe, começava a chorar, né? A minha mãe, ai, Sônia, vai, ajuda a sua irmã. Ai, graças a Deus, Sônia vai me ajudar. Aí teve uma vez que eu lembro que agora falando de mim, só rapidinho. E eu entrei na aula, era começo de ano, e a professora de matemática, muito rigorosa, eu morria de medo daquela professora. E ela adorava a minha irmã, porque a Sônia era ótima aluna, né? Aí, quando eu cheguei assim, a professora, pelo sobrenome você é irmã da Sônia? Então, naquela época era tudo sobrenomes, né? É verdade. E você é irmã da Sônia? Olha, eu quero que você seja aluna igual a sua irmã foi. Falei, meu Deus do céu, sobrou para mim, agora eu vou ter que estudar matemática. A responsabilidade aumentou. Exatamente. Eu não lembro mais, naquela época os professores eram mestres, né? Não era assim, não, sem denegrir, mas assim, o ensino era... E era colégio de... era uma época muito difícil, era época militar, era uma época assim que a gente tinha que estudar e tinha que ainda participar de desfile de 7 de setembro, era tudo muito civismo, né? Enfim, agora vamos voltar. Aí, meu pai fazia tudo isso já nessa época do Cebolão e tal, e assim foi, sabe? Você falou de um incêndio. Sim. Não me lembro exatamente o ano, eu lembro... 76. 76, né? Que te marcou Mas foi bastante. na época do Cebolão, um pouco depois? Um pouquinho antes, eu acho. Um pouco antes, tá. Eu não vou... É porque, assim, de mencionar a data, Não, assim, na minha... 76, porque... Tá. Então, digamos assim, durante esse tempo do Cebolão foi que ocorreu o incêndio, mais ou menos isso? Mais ou menos... mais ou menos Deixa eu ali. pensar. Por ali. Só que o meu pai ainda não tinha loja. A gente só trabalhava, assim... Itinerante. Isso. E aí nós somos muito católicos, né? E a Sônia e eu, a gente acendia velinha para os anjinhos da guarda, Nossa Senhora, proteger nas provas, aquelas coisas que antigamente tinham um pouco mais de valor, né? E eu me lembro que a gente foi para a escola, nós estudávamos naquela época, falava vespertino, né? E a Sônia pegou uma tampinha de plástico, de creme, sabe assim, aquela tampinha? E virou a tampinha e acendeu a velinha. Em cima de uma cômoda, que naquela época a gente não tinha esses armários, essas coisas como tem, era coisa simples, a nossa casa era muito simples. E ficavam as cômodas assim com as roupas. E aquilo lá foi derretendo, até que chegou no ponto, pegou fogo em tudo. Puf, a casa acabou com tudo. É de Osasco. A de Osasco. A gente morava em Osasco. Acabou com tudo, assim. Nem Presidente Altino. E o que acontece? Pegou fogo em tudo, a nossa vida fez assim, caiu. E essa casa era uma casa que meu pai construiu com muito sacrifício, porque assim, nós morávamos no fundo, numa edícula, e com o tempo eles construíram a casa da frente. Antigamente se usava essas coisas, né? Se fazia assim. E ele tinha terminado de construir essa casa, e a casa pegou fogo. E aí nós voltamos à estaca zero, voltamos para a edícula com a roupa do corpo. E o que aconteceu? Tivemos que trabalhar o dobro, meu pai, minha mãe, sempre a minha mãe, sabe? Ela falava assim, rezava, pedia a Deus e queria saber um porquê, mas assim, ela não passava esse querer saber o porquê. Ela falou assim, não, é assim, então vamos levantar e vamos reagir, agora mais do que nunca. Que bacana, né? E vamos Força, lá, né, que ela passava. vamos lá. Então, meu pai às vezes ficava assim, não, de jeito nenhum, levanta e vamos, e assim foi.
Resumindo tudo isso, meu pai alugou um ponto na rua Enedina Chalupe Guerra, que nós estamos na Henriqueta hoje, né? Aí meu pai alugou esse ponto, que era um pontinho pequeno, como se fosse uma garagem hoje. Aí saiu da feira, depois a gente acabou largando a feira por conta desse ponto, que graças a Deus foi o início de toda a nossa evolução, de todo o sucesso que o meu pai tem, né? E sempre a gente do lado, né? Ele conseguiu estudar a gente, minha mãe depois com o tempo parou de fazer esse sacrifício todo, né? Porque as coisas também começaram a ficar mais fáceis, você comprava as coisas prontas. Comprar e revender, né? Então começou com mais facilidade tudo isso, e assim foi. Aí meu pai, assim, as pessoas que eram proprietárias na época, né? A pessoa que era proprietária do ponto, aí começava a pedir o ponto, meu pai deixar o ponto e tal. Ele falou assim, puxa vida, chegou a hora da gente lutar mais e comprar um lugar para ficar, que seja nosso, eu não quero mais nada alugado. E vamos trabalhar mais. E Dessa vez não foi um incêndio. Não foi um bom incêndio. Motivo que foi para crescer, mas tinha que ter mais trabalho. Mas teve um outro detalhe, ainda nesse ponto alugado. Meu pai sempre foi muito da segurança, sabe? Sempre foi muito da segurança. Tem alarme, tem alarme. E na época também, se existia uma empresa assim com muito mais tecnologia de alarmes e tal, nós não tínhamos. Nem acesso a isso a gente tinha. Mas tinha lá um alarme que ele inventou, que não funcionou nesse dia, que roubaram a loja. Levaram o pouco que tinha, levou tudo. Nossa. Tudo. Já nessa loja? Nesse pontinho alugado. Sei, nesse pontinho alugado. O ladrão levou tudo. Então, meu pai chegou no dia seguinte, abriu, tinha nada, estava tudo vazio. E aí, o que vai acontecer? Vamos de novo lutar. Então, se une todo mundo para trabalhar mais. É o Fênix, ressurgir das cinzas. Olha, sempre Deus, a minha mãe sempre com muita fé, a gente do lado, né, porque a gente via a mãe com aquela força toda, né. Então hoje quem vê a minha mãe quietinha ali, bonitinho na loja e tal, mal sabe a força que ela teve nessa história toda. E tem, viu? E então foi assim, aí roubou tudo e a gente, vamos lá, tudo de novo. E nós somos eternamente agradecidas, e aqui eu falo, e a minha irmã registra, ao Hélio e ao Toninho, que eram os donos da Eliote. Hoje, Antônio Matos Duca, acho que é o nome dele, que é o dono da Gregory. E o Hélio, eu não lembro o sobrenome do Hélio, mas ele era o dono da Gregory. Mas eles deram uma força. Eles eram os donos da Eliote. Da Eliote, que hoje é Gregory. Que hoje é Gregory. E eles, assim, eles ofereciam a mercadoria para o meu pai e depois meu pai pagava, depois que vendia. Então, depois do incêndio. Então, eles ajudaram muito. Muito. Mas uns outros também lá da 25 de março também ajudou bastante. Também, né? Também ofereceram os produtos, né? Sem garantia nenhuma. Em consignação. Depois, em consignação. Consignação. Aí a gente vendia e depois a gente pagava. Naturalmente também isso aconteceu, porque pelo histórico que o pai de vocês tinha. Meu pai sempre foi, a gente sempre foi muito honesto. Meu pai sempre disse, segue o caminho certo, porque vocês só tem coisa boa para colher lá na frente. Não faz nada errado, porque a gente descobre também se foi... E Deus está vendo, Deus está vendo. E o medo, né? A gente tinha medo naquela época. Então, assim, como meu pai sempre foi cliente muito bom dessas empresas, né? Eliote Registro era uma grande empresa que meu pai sempre teve parceria bacana. Então, quando aconteceu tudo isso, eles nem perguntaram. Eles estacionaram o carro e falaram assim, fica com a mercadoria. Então, assim, do mesmo jeito que ele abriu, estava vazio, à tarde já estava cheio de novo. Que bacana. Não, foi muito Deus, assim, sabe? Legal. E esse senhor também da 25 de março, Esteban, o nome dele, não me lembro o sobrenome, mas era Esteban. E ele também, tudo, era arara, manequim, nem lembro direito o que era mais, mas eles, os dois, produto, era muita coisa. A loja encheu muito mais do que a gente tinha. E vendia. E meu pai, com essa cabeça de que eu quero ter um ponto meu, apareceu a oportunidade de comprar um terreno. O primeiro foi na 26 de março, que hoje está instalada a Cacau Show.
Aí meu pai tinha aquela visão, não, eu quero o lado de cá, que o lado de cá passa mais gente. Imagina, nem tinha ganhar tempo, não tinha nada disso. A rua terminava. Era de barro. A rua era de terra. E não passava ninguém. Onde nós estamos hoje sediados, não passava ninguém. E todo mundo, você é louco, Braga, comprar naquele lugar, lá não passa ninguém. O centro é aqui, meu pai, é onde eu posso. E aí ele vendeu aquele ponto da 26 de março, apareceu essa oportunidade onde a gente está hoje e comprou. Com muito sacrifício. 11 herdeiros. Nossa, que trabalhão, hein? Menino, meu pai viajava atrás das pessoas para localizar, porque ele queria aquele ponto. Ele queria aquele lugar, não queria. Ele queria. Era aquele. E aí um separou, o outro perdeu, o outro ficou viúvo, não sei, eu vou atrás de todos, né? E foi e conseguiu. Que determinação. Foi. Hein? Aí conseguiu. Aí era um prédio velho, ele demoliu, construiu do jeito que ele queria, né? Ai, porque aqui... e outro detalhe. Aqui enche d'água o Braga. E teve uma enchente, eu tenho o quadro lá na loja. No dia que o Furlan tomou posse. Foi, na posse do Furlan. Inclusive, quando o Furlan lançou o livro, até colocou lá, meu pai falou algumas palavras e tudo. E teve uma grande enchente, né? Meu pai conta ainda... ainda conta. No primeiro dia, no dia da posse. Ainda o Furlan foi... Meu pai falou, lembra que você foi com um botezinho tomar posse, né, tal. Mais ou menos isso. Aí... meu pai começou a construir, falou assim, isso aqui enche d'água, aqui eu vou levantar caminhões de terra, vou construir uma rampa. Todo mundo começava a tirar sarro dele. Imagina, Braga, imagina. E a loja tem aquela rampa por conta desse, né, desse problema da água, que é um trauma que ele tinha muito grande. Tanto que na enchente de 2000, né, que foi logo antes um pouco da pandemia, 2020, um pouco antes da pandemia, a água chegou na rampa. O resto foi tudo abaixo, 1 metro d'água. E lá não entrou, porque levantou visão, 1 metro. Nossa! Que visão. Na época ele era louco, imagina, eram caminhões que iam despejar a terra mesmo, caminhões. A única loja que não entrou em 2020 foi a nossa. A única, por conta dessa, né? Mas normalmente é assim, né? Aqueles que se destacam, que fazem a diferença, certamente na sua história no passado foram chamados de louco em algum momento. É louco, exatamente, louco. Mas, graças a E Deus, assim foi. foi. E depois, nesse meio tempo, ele comprou o prédio, comprou o terreno, construiu o prédio, lutou muito, 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 muito. E aí ele ficava assim, só para dar uma conclusão. Eu vou comprar esse terreno de trás, hein? Vou comprar esse terreno de trás. Imagina, a gente não tinha condições de comprar. E ele punha na cabeça, porque meu pai e minha mãe, quando eles falam assim, eu vou fazer... Mas aí ele vendeu um monte de coisa de novo, inclusive o carro que eu tinha. Vendia tudo, meu pai era Todo assim. mundo entrava no sonho. Aí eu andei de ônibus um tempão. Ele fazia assim, peraí, eu tenho isso, eu tenho aquilo, se eu vender tudo, eu compro. O carro da Sônia. A Sônia ficou a pé, verdade. Fiquei a pé, por muito verdade, tempo. Aí ele pegou, vou comprar esse terreno, vou comprar esse terreno. E assim, muito difícil, muito difícil, muito difícil. A pessoa não queria vender, até que ele conseguiu comprar o terreno. Comprou o terreno de trás, que é onde está hoje a Secretaria da Fazenda, né? Só que não tinha a Secretaria da Fazenda, era só o terreno. Ele falou assim, peraí, eu vou construir aqui um restaurante. Vou construir. Imagina, restaurante aqui no fundo, não tinha nada, era só residência. Ele foi pioneiro nisso também. Eu vou ser breve. Aí, já estão pedindo para eu terminar. Sou filha do seu Braga, gente, desculpa aí. Aí, o que aconteceu? Ele comprou esse terreno, construiu essa cervejaria, na época Braga Cervejaria, o melhor point da cidade, fazia fila, o pessoal ligava até para reservar. E por que ele construiu essa cervejaria? Porque ele teve essa sacada, peraí, a família vem, o marido senta aqui, toma uma cervejinha, encontra os amigos, a mulher vai para a loja, fica sossegada, gasta lá, gasta aqui, fechou, é assim que vai ser. E foi assim que aconteceu. Que visão, E muitos encontros aconteceram ali, muitos casamentos surgiram. Muitos casamentos. Através da cervejaria, da loja. A gente escuta relato que é verdade. Muitas pessoas falam isso pra gente. Verdade, meu pai foi cupido de algumas famílias. Que história fantástica, viu? É legal isso aí. Só tenho a agradecer a presença de vocês aqui, muito compartilhar essa história. Você. Quantas lições elas falando aqui implícitas em toda essa trajetória, né? Incluindo o sacrifício da Sônia, né? na compra do último terreno, né? Perdeu o carro. E ficou um tempo sem carro ainda, né? Que mostra que nada é fácil, né? Às vezes para você dar um passo para frente, você tem que dar 2, 3 passos. Mas deixa eu só concluir. Eu perdi aquele carro, mas depois, na véspera de Natal, no dia 24 de dezembro, a minha mãe pegou
falou assim, vai lá fora ver o que tem para você. Ela comprou um carro vermelho para mim com um laço desse tamanho, um laço. Hoje tá comum, né? Eles colocam um laço na frente do carro quando você vai receber o carro. Naquela época não era comum. Então eu guardei esse laço, acho que eu ainda tenho esse laço, um laço branco. Foi um Fiat Uno vermelho. Fiat Uno Bril. Então, até hoje, eu agradeço muito. Nossa, foi verdade. Foi Quantas assim, coisas eles faziam na época que não eram da época, não né? Quer dizer, tinha outro carro melhor. Um passo à frente. Ganhei um menos, mas fiquei muito, muito feliz, porque foi uma vitória, né? Que bacana. Bom, eu quero aqui agradecer a Sônia Braga, né? A famosa Sônia Braga e a famosa Solange Braga. Mandar um grande abraço para o seu Braga. E obrigado por compartilhar, porque a história, ela deixa uma influência na sociedade e a gente espera que através dessa entrevista de hoje, essa influência ela se compartilhe aí com todas as pessoas que desejam empreender, né? E às vezes falta um pouquinho de coragem, né? Um pouquinho de criatividade, então fica aí com essa história para você se inspirar. Gostou? Compartilha. Muito obrigado pela presença de vocês, viu? Eu que agradeço, Ricardo. Agradecemos a sua audiência e não se esqueça que sucesso não é por acaso. Um grande abraço e até o próximo programa.